Videogames conseguem ser um ótimo refúgio do dia a dia e, assim como livros e filmes, quanto mais artisticamente bem feitos e tecnicamente bem feitos, melhores eles são como ferramentas de bem-estar e, obviamente, de entretenimento também. Oh, shit. Here we go again. Às vezes, tudo que a gente precisa depois de um dia complicado, de uma semana complicada, ou de um momento complicado, é simplesmente ligar o videogame, desligar as notificações do celular e emergir em um mundo diferente, com personagens diferentes e que sejam atrativos e muito imersivos. O tempo que você passa tomando conta da vida dos outros ou vivendo a vida dos outros através da tela do celular seria muito mais produtivo se você, em vez de fazer isso, passasse o seu tempo vago lendo, assistindo ou jogando algo que valha a pena de verdade e que não traga apenas dopamina barata para estragar o seu cérebro. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Como o foco principal desse canal é falar sobre videogame, é claro que eu vou dar um foco maior nessa mídia, apesar que as outras também podem ser uma ótima forma de você quebrar a rotina e ter um descanso ali espiritual, mental, enfim. Se você é fã, por exemplo, de Harry Potter, dos livros e dos filmes, talvez um jogo como Hogwarts Legacy pode ser uma ótima opção para essa quebra de rotina para você, em vez de ficar focado apenas em consumos parecidos com Harry Potter ou coisas que remetam a Harry Potter. Você pode imergir em uma outra mídia também no universo do Harry Potter, ainda que não seja diretamente a história dele, se passa ali em Hogwarts e é um jogo muito interessante que, apesar de ter seus defeitos, para um público mais casual, eu tenho certeza que esse jogo pode corresponder muito bem. Se faz parte da sua rotina consumir sobre Harry Potter, mas não faz parte de jogar videogame, talvez o Hogwarts Legacy seja essa boa opção que você precisa e nem sabe. Para um fã de Harry Potter, esse jogo pode ser uma ótima opção para a criação de uma rotina de jogar videogame mais do que o habitual ou mais do que joga normalmente. Para quem gosta de ler quadrinhos ou gosta de super-heróis, dos filmes de super-heróis que ficaram muito populares, a gente tem, por exemplo, a trilogia Batman, que é maravilhosa. Eu já falei várias vezes dela aqui no canal. É uma baita opção para quem gosta, por exemplo, do universo da DC, de jogos mais sérios, com uma história muito boa, com um personagem muito bom. Enfim, um jogaço, né? Uma trilogia muito boa. Então, para quem curte filmes de super-herói, os jogos de super-herói são uma ótima opção. E dentro dessas ótimas opções, a gente também tem o Homem-Aranha, que se inspirou fortemente nos jogos do Batman e que consegue também, com suas particularidades, serem ótimas opções para você também jogar e se divertir com esse gênero que é muito popular hoje em todos os lugares, em todas as mídias. Na minha visão, esses jogos com personagens da cultura pop conseguem ser uma ótima porta de entrada e um ótimo motivo para pessoas novas entrarem no hobby, ganharem, pegarem o gosto por jogar videogames, percebendo que aqueles amados personagens e amados universos podem estar além de livros e filmes. Se a pessoa é muito fã de fantasia, especialmente com temática medieval, como por exemplo O Senhor dos Anéis, existem vários jogos que podem ser ótimas opções. Os jogos da From Software, especialmente o Elden Ring, conseguem ser ou podem ser esses jogos medievais que você procura. Elden Ring, para mim, está entre os melhores jogos de todos os tempos, com certeza, e a criação do seu mundo, do seu universo, da sua lore, teve contribuição de George R. R. Martin, o mesmo criador de Game of Thrones. E como opções dentro do mundo do Senhor dos Anéis, por exemplo, você tem Shadow of Mordor e Shadow of War, que são ótimas opções para quem é fã da franquia do Tolkien e busca outros produtos dentro desse universo. E se você tiver um péssimo gosto e dinheiro para jogar fora, você pode dar chance ao jogo do Gollum, que definitivamente é um dos piores jogos que eu já vi na vida. Experimentar universos parecidos ou os mesmos universos em formatos diferentes, em mídias diferentes, pode ser muito interessante, por isso que eu trouxe esses exemplos aqui no vídeo. Sempre que eu começo a jogar algo novo, eu sempre priorizo finalizá-lo para começar alguma outra coisa diferente. Eu nunca jogo 3, 4 jogos ao mesmo tempo, eu no máximo jogo 2, sendo um deles multiplayer e o outro single player. E em relação aos jogos solo, obviamente a melhor estratégia que você tem... Conceito de estratégia, em grego,
Estratégia? É jogar um jogo de campanha de cada vez para que você não se atrapalhe e não deixe de zerar aquilo que você começou. Então, evite jogar vários jogos ao mesmo tempo e também escolha bem antes de começar para que você não abandone no meio. Com certeza, a melhor forma que você tem para se manter motivado a jogar, para sair dessa rotina do dia a dia, é jogar jogos de qualidade e que te prendam do início ao fim. Jogos esses devem ser escolhidos no momento certo, porque às vezes o melhor jogo do mundo, escolhido no momento errado, pode não ser o suficiente para você se motivar a jogar até o final. Um jogo como The Witcher 3, devido à sua duração, pode não ser o jogo ideal para o momento e para o tempo que você tem disponível. Então, por mais que a qualidade do jogo seja absurda, o momento ideal deve estar de mãos dadas, com o tempo disponível para jogar e a vontade genuína de terminar. É claro que a prioridade para quando você for iniciar um jogo novo é de um gênero que você gosta ou tem tendência a gostar. Caso você vá jogar algo diferente do que você jogou anteriormente, aposte em jogos que tenham um mínimo de segurança de ter qualidade para você não sentir que está perdendo tempo quando inicia aquele novo jogo. Aqui no meu canal você vai encontrar vários vídeos onde eu indico diversos jogos, franquias, trilogias de qualidade e que valem o seu tempo, que valem a experiência e os centavos que você gasta para tê-las. A cada ano que passa, as nossas opções de entretenimento só vão aumentando e videogames não é diferente, já que a gente tem lançamentos a todo momento e que a maioria deles, obviamente, não valem nem um pouco a pena. Então, escolha bem e não tenha medo de imergir nos mundos que os jogos têm para oferecer. Eu mesmo, durante muito tempo, não dei chance aos jogos RPGs, o que me fez perder durante muito tempo diversos jogos incríveis e que se tornaram meus favoritos um tempo depois. Eu praticamente só jogava RPG que tinha muitos elementos de ação, como Diablo, e jogos como The Witcher e Elden Ring pareciam algo muito fora do que eu teria capacidade de jogar, até que eu resolvi dar uma chance para que no final esses dois jogos especialmente se tornassem e ficassem entre meus jogos favoritos da vida. Há alguns anos atrás, jamais havia passado na minha cabeça em jogar Souls-like e dar uma chance a esses jogos supostamente impossíveis. Porém, bastou eu dar uma chance ao primeiro que eu joguei, que foi o Elden Ring, e tudo mudou, chegando ao ponto hoje em dia de eu ser fã da From Software e ter jogado quase todos os jogos que eles lançaram nos últimos anos. Por ter jogado no momento correto, com as influências certas e com a mentalidade ideal, tudo que eu falei aqui no vídeo anteriormente, eu acabei chegando ao ponto, por exemplo, de fazer vídeos aqui para tentar convencer outras pessoas a jogarem também. E com certeza, se eu tivesse jogado no passado, no momento que não era oportuno, as coisas seriam muito diferentes. Então, para você mudar a sua rotina de jogar, você deve primeiramente manter a mente aberta para tentar explorar e dar chance a novas formas, gêneros e jogos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem os próximos vídeos e clica em um dos vídeos que eu vou deixar indicado para vocês terem boas opções para mudarem a rotina. E se quiserem também, aí no comentário fixado eu vou deixar a playlist com todos os vídeos aqui do canal. A gente se vê por lá e valeu!